Boa tarde, Brasil. Boa noite, Rússia. Brasil rumo ao Hexa. Estamos falando aqui diretamente da Copa da Minha Cozinha para falar de um tema muito importante, que é a febre reumática. Sabemos que o reumatismo é o termo usado para descrever uma inflamação. Sendo assim, a febre reumática é um tipo de doença inflamatória que pode lesionar o tecido cardíaco, o sistema nervoso, as articulações e o tecido conjuntivo, e levar ao desenvolvimento de doença reumática cardíaca. A febre reumática se desenvolve após a faringite streptocócica, uma inflamação de garganta devido à bactéria Streptococcus pyogenes, sendo que pyogenes significa literalmente fazer dor de pus. A bactéria algumas vezes é chamada de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A e a infecção por si só é mais conhecida por faringite streptocócica. Esse grupo particular de Streptococcus possui um antígeno que o coloca em um grupo chamado grupo A, origem de seu nome. Ele também produz uma enzima chamada streptolisina. E essa streptolisina causa lise completa das hemácias adjacentes ou sua ruptura. A ruptura de hemácias é chamada de hemólise, não é a mesma, gente? E quando essas hemácias se rompem e são destruídas, isso é chamado de beta-hemólise, ao contrário da alfa-hemólise, em que as células não são destruídas, apenas lesionadas ou feridas. Alguns desses streptococcus possuem uma proteína em sua parede celular chamada de proteína M. Ela, em particular, é altamente antigênica, o que significa que o sistema imunológico a vê e reconhece como uma molécula estranha, montando uma resposta imune que gera anticorpos contra essas proteínas na tentativa de destruir a bactéria. Esses anticorpos, entretanto, podem apresentar uma reação imunológica cruzada. Essa reação será com proteínas de algumas células do nosso próprio corpo. Sendo assim, uma vez ligado ao tecido cardíaco, ao sistema nervoso ou em outros tecidos, esses anticorpos ativam as células imunes próximas, o que causa uma resposta inflamatória mediada por citocinas e a consequente destruição do tecido. Esse fenômeno em que anticorpos acidentalmente reagem contra as proteínas em nossas próprias células porque elas se parecem com as proteínas nas células estranhas é chamado de mimetismo celular. E isso é um exemplo do que é chamado de reação de hipersensibilidade do tipo 2. A reação cruzada acontece especificamente devido à semelhança estrutural da proteína M com a tropomiosina do miocárdio. Essa agressão, denominada miocardite reumática, ocorre através de uma reação cruzada, citada anteriormente, não é mesmo, queridos? Ou seja, por causa do mimetismo das moléculas, o sistema imunológico do indivíduo, ele próprio reage contra a tropomiosina. Há também uma semelhança estrutural da molécula da N-acetil-glucosamina da parede celular da bactéria com as glicoproteínas das válvulas, daí a valvulite. Já a mucoproteína de sua parede celular é similar aos componentes do tecido conjuntivo da sinóvia, explicando a artrite. Por outro lado, nem todos que apresentam faringite streptocócica desenvolvem febre reumática. Na verdade, apenas uma minoria manifesta, sendo aproximadamente 3%. Além de ser mais comum em crianças ou em pessoas em áreas de baixas condições socioeconômicas, em que há más condições de higiene, moradia, assistência médica precária e baixa renda familiar, fatores que parecem influenciar na ocorrência da doença, o que poderia justificar sua maior prevalência e incidência em países subdesenvolvidos. Somando a isto, para que o indivíduo apresente a febre reumática, é preciso ter predisposição genética. Muitos pacientes que desenvolvem febre reumática a partir de streptococcus, algumas vezes chamada de febre reumática aguda, apresentarão uma variedade de achados clínicos. O mais comum deles é a poliartrite migratória, em que múltiplas grandes articulações se tornam inflamadas, inchadas e dolorosas, uma após a outra. Entretanto, esse dano não é permanente. Além disso, alguns pacientes desenvolvem pancardite. Essa pancardite se manifesta através da inflamação das 6 camadas de tecido do coração. A primeira, endocardite, é uma inflamação da camada interna que inclui as válvulas.
sendo que a válvula bicúspide é a mais afetada, apesar da válvula aórtica também poder ser afetada. A próxima é a miocardite, uma inflamação do miocárdio, o músculo cardíaco. Áreas inflamadas no tecido miocárdio são chamadas de nódulos de Ascoff, que são áreas de necrose fibrinoide considerados patognomônicos para cardite por febre reumática, ou seja, um sinal próprio e característico dessa doença. Além desses, células imunes estão presentes, como as células T e as células D, que eu não sei pronunciar, mas vai estar aparecendo no vídeo e vocês vão poder ver o nome, que por estar em clima de Copa, eu acho que é de origem russa, porque eu não sei pronunciar isso. Que são macrófagos aumentados com núcleo característico muito parecido com uma lagarta. Ainda sobre a patologia da febre reumática, as concentrações séricas de imunocomplexos e de produtos de ativação do complemento C3d foram observados em pacientes com a doença, assim como seus depósitos foram demonstrados no tecido cardíaco em amostras de necrópsia. Acontece que a miocardite é a causa mais comum de morte na febre reumática aguda, porque essa inflamação e a consequente necrose deixa o coração incapaz de contrair com força total, o que resulta em insuficiência cardíaca. Finalmente, né, gente, há a pericardite, que é uma inflamação da cobertura externa do coração chamado de pericárdio, fator que pode causar atrito da região inflamada e consequente dor, devido à fricção do pericárdio visceral contra o pericárdio parietal, acontecimento que é possível de ser auscultado com o estetoscópio. Além dos problemas articulares e cardíacos, a reação de hipersensibilidade na febre reumática também pode afetar outros tecidos. Os pacientes podem desenvolver nódulos subcutâneos, que são protuberâncias firmes sobre a pele compostas por colágeno. Também podem apresentar, eu sei pronunciar esse eritema marginatum. Esse eritema marginatum é uma erupção cutânea avermelhada que se apresenta como anéis nos braços ou tronco. Eles também podem apresentar coreia que, meu Deus, tá de brincadeira comigo, produção. A Copa é na Rússia, mas eu tô no Brasil, não sei pronunciar. Vai aparecer no vídeo essa coreia de Sinanam, que é uma série de movimentos rápidos de face e braço, resultantes de uma reação autoimune contra os gânglios da base no cérebro devido à reação cruzada entre os antígenos de sua membrana plasmática com os componentes do citoplasma do núcleo subtalâmico. Esses três sinais, somados a mais três, são os critérios de Jones ou Jones, os 5 principais critérios diagnósticos para a febre reumática. Esses sinais também incluem testes de sangue que mostram evidência de infecção estreptocócica prévia, uma vez que esses sintomas geralmente não aparecem por 2, 3 semanas após a infecção estreptocócica. São eles: eritema, coreia daquele nome que eu não sei pronunciar, poliartrite, policardite, nódulos subcutâneos, adicionados a uma possível infecção prévia. Por fim, existem alguns critérios menores que auxiliam a fazer o diagnóstico. Fatores como febre, dor articular, apresentar mais células brancas circulantes que o normal e apresentar também reagentes de fase aguda elevados. Durante a inflamação, o fibrinogênio leva as hemácias a se aglutinarem. Esses blocos de células vermelhas se precipitam no fundo do tubo mais rápido, o que é chamado de velocidade de hemossedimentação, ou VHS. Sendo assim, Sendo assim, pode-se dizer que haverá um VHS aumentado. Dessa forma, devido aos sistemas relacionados ao coração, eles podem se apresentar através de alterações no eletrocardiograma ou ECG. A febre reumática aguda geralmente melhora com repouso, tratamento sem anti-inflamatório ou principalmente com anti-inflamatórios e, se necessário, antibióticos como a penicilina para eliminar algum estreptococo remanescente na garganta. Se repetidamente exposto a estreptococcus beta-hemolíticos do grupo A, o corpo continua a lançar ataques imunitários contra vários tecidos, mais notavelmente o tecido cardíaco, o que pode levar à doença reumática cardíaca crônica. Uma vez que ataques recorrentes de febre reumática levam à doença reumática crônica do coração,
Um objetivo principal é prevenir esses ataques de febre reumática aguda, basicamente reduzindo as infecções streptocócicas recorrentes. Então, dependendo da severidade dos sintomas e dos danos ao tecido, o paciente pode receber tratamento antibiótico profilático por longos períodos, de 10 anos até o resto da vida. Sendo assim, o tratamento da febre reumática é a erradicação do streptococcus com o uso de antibióticos. Os melhores resultados são conseguidos com penicilina G-benzatina em dose única. Então é isso, gente. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Vamos ajudar a crescer o nosso canal. Então, por favor, curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, ativem as notificações e, acima de tudo, professoras, nos deem total nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. Beijo no coração de vocês, queridos.